pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouco sobre a ditadura militar que aconteceu no Brasil entre 1964 e 1985. Na última aula, eu terminei falando para vocês sobre o último governo da República Liberal ou República Populista, que é a mesma coisa, e foi o governo do João Goulart, que era apelidado de Jango. O Jango foi deposto pelos militares com apoio de partidos de direita, como a UDN, por exemplo, cujo principal líder era o Carlos Lacerda, um entusiasta da derrubada do Jango, mas também com setores da igreja, setores da imprensa e principalmente uma ala do exército que foi quem liderou o golpe, por isso foi um golpe militar que destituiu o João Goulart lá na madrugada do dia 31 de março de 64 para o dia 1º de abril. Pouco tempo depois do golpe ser instaurado, precisavam de mudanças institucionais, mudanças legais para legitimar a ação desses grupos que estavam tomando o poder. E essa primeira ação ficou conhecida como Ato Institucional número 1, ou AI-1. O AI-1 estabeleceu que o Executivo poderia estabelecer normas a partir de então, sem a concordância do Congresso Nacional, e que também poderiam ser cassados cargos de alguns políticos. E nessa primeira leva, por exemplo, o Jânio Quadros, o Juscelino Kubitschek, o próprio João Goulart tiveram seus direitos políticos cassados. O AI-1 foi antes do primeiro presidente militar assumir, ali nos primeiros dias seguintes do golpe, ainda em abril, e esse primeiro ato foi no intuito de legalizar as ações que seriam tomadas em sequência pelos presidentes militares. A ideia dos atos institucionais era de dar uma certa verniz de legalidade para as ações que seriam empreendidas dali em diante. Mas é interessante que os atos institucionais eram teoricamente superiores à própria Constituição, que ainda era a Constituição de 46. Ou seja, esses atos que pretendiam dar uma legalidade ao governo são completamente bizarros, porque eles são atos superiores, teoricamente, à lei superior do Brasil, que era a Constituição. Logo depois do ato institucional número 1, foi eleito pelo Congresso o primeiro presidente do regime militar, um general chamado Humberto de Alencar Castelo Branco. Castelo Branco foi um dos líderes do movimento de 64 e quando ele assumiu, ele garantiu que esse movimento era um movimento de curta duração, que era um movimento que deveria existir para impedir a ameaça da ascensão comunista no Brasil, que eles enxergavam que tinha uma ameaça comunista, e que no futuro, em 66, teriam eleições para presidente, eleições democráticas, e na verdade aquela era só uma intervenção transitória. No entanto, não rolam as eleições de 66. A primeira eleição direta para presidente depois disso vai ser só em 1989, 1990. Mas então, naquele momento, tinha-se esse argumento de que seria só uma intervenção passageira. O fato da ditadura se prolongar por mais tempo fez, inclusive, com que aqueles apoiadores do movimento de 64, como o próprio Carlos Lacerda, líder da UDN, começassem, ao longo do tempo, se separar da ditadura militar, ter uma posição crítica em relação à ditadura, tanto que o próprio Carlos Lacerda também vai ser perseguido pela ditadura por causa disso. No primeiro momento tinha-se a ilusão de ser apenas uma intervenção passageira que não se realizou, na verdade continuou por muito tempo. Vamos falar como foi o governo do Castelo Branco então. Quando o Castelo Branco assumiu, o Brasil estava numa trajetória ascendente de inflação, a inflação cada vez crescendo mais, a economia um pouco prejudicada por aqueles empréstimos externos que desde a época do JK vinham sendo feitos para subsidiar o desenvolvimento industrial do Brasil, e agora então essa conta estava chegando. Por isso uma das primeiras coisas que o Castelo Branco tem que lidar é com essa questão econômica que ele daí do período da República Populista. Para isso surge o PAEG, Programa de Ação Econômica do Governo, lá em 1964, que tem o intuito de resolver esse problema econômico do Brasil, principalmente a inflação. Como que o Castelo Branco e seus economistas propõem para tirar o Brasil dessa crise inflacionária que ele está passando ali na década de 60? Primeira coisa, diminuir a quantidade de dinheiro circulante, vai parar de emitir papel moeda, vai ter menos circulação de dinheiro no mercado, e a ideia é de que isso desestimule o consumo, e desestimulando o consumo vai ter menos inflação, segundo o pessoal lá da época. Isso também significou o congelamento dos salários, o arroxo salarial, como era chamado na época, porque a ideia é justamente essa, frear o consumo do pessoal para tentar controlar a inflação dessa maneira. Embora esse plano do governo tenha dado algum resultado, a longo prazo ele gerou
concentração de renda cada vez maior e, no final das contas, quando começou a ter uma nova circulação, emissão de papel moeda, a inflação voltou do mesmo jeito e daí durante os anos da ditadura militar a inflação vai crescendo cada vez mais até chegar lá no absurdo da década de 80, quando a gente tem a hiperinflação. Mas no primeiro momento isso daí deu uma segurada nesse movimento de ascensão aí inflacionária que o Brasil estava passando. Outra coisa que surge também no governo do Castelo Branco é o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que à primeira vista parece um negócio interessante, porque tanto o empregado quanto o patrão contribuem para um fundo que fica lá rendendo durante um tempo, para caso o empregado seja demitido no futuro, ele possa contar com esse fundo para poder sobreviver por um tempo. Só que, na verdade, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, ele foi criado para substituir um negócio lá da legislação de 1943, da CLT, que estabelecia a estabilidade de qualquer empregado, de qualquer empresa, inclusive de empresas privadas, depois de 10 anos. Então, antes de 64, o sujeito completou 10 anos na mesma empresa, ele tem estabilidade, não pode ser mais demitido. A partir de 64, para tirar esse elemento lá da CLT, essa estabilidade que qualquer empregado tinha de qualquer empresa, se institui o FGTS como uma forma ali de poder liberar os empresários a demitir, mesmo depois de 10 anos na mesma empresa de um funcionário. Então, embora o FGTS pareça uma coisa interessante, na verdade ele veio para substituir um direito do trabalhador de estabilidade. E é também no governo do Castelo Branco que é feito o ato institucional número 2, que é um dos mais importantes. Na verdade, o número 2 e o número 5, esses atos institucionais, são os que os alunos precisam saber com mais frequência para as provas, são os mais cobrados. Mas o que foi, no final das contas, o ato institucional número 2? Entre várias outras coisas, ele estabeleceu o bipartidarismo do Brasil. Existiam vários partidos, como eu comentei com vocês na última aula, lá na República Populista, como, por exemplo, o PTB, a UDN, o PCB, que depois foi posto na ilegalidade, o PSD. Mas agora todos esses partidos vão ser proibidos e, na verdade, a gente só vai ter 2 daqui em diante a partir do ato institucional número 2. Quais são esses partidos? A Aliança Renovadora Nacional, conhecida popularmente como Arena, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Esses 2 partidos vão ser caracterizados como Arena, o partido de apoio à ditadura, e o MDB, o partido de oposição tolerada à ditadura. De novo, tudo isso é para tentar dar um verniz de legalidade para a atuação do regime militar. Não vai ser um momento exatamente democrático, mas eles vão tentar estabelecer regras de uma legislação que minimamente pareça ser democrática, para que não sofra tantas críticas assim. Então, por exemplo, vai ter uma oposição, não vai ser um partido único, como é característico de várias ditaduras ao longo da história. Mas essa oposição é uma oposição completamente controlada, completamente tolerada. E, inclusive, a gente vai ver mais para frente, quando ela começa a fugir do controle, quando ela começa a criticar demais a ditadura vai dar um jeito de caçar, inclusive, os eleitos para essa oposição tolerada do MDB. A oposição de verdade, a oposição ao regime mais radical, mais intensa, essa vai ser perseguida desde o início da ditadura e essa não vai ser tolerada de jeito nenhum. Ainda no governo do Castelo Branco se seguem outros atos institucionais menos importantes, como o número 3 e o número 4, e o objetivo desses atos institucionais foi estabelecer, por exemplo, o direito do governante do executivo de nomear interventores para os municípios, para os estados. Então, as maiores cidades do Brasil, as capitais e os governos estaduais não vão ter mais eleições dali em diante, eles vão ser nomeados diretamente pelo Executivo Federal e daí, então, portanto, são interventores e não governadores ou prefeitos eleitos democraticamente. Isso acontece em todos os estados e principalmente nas maiores cidades do Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Nas cidades menores continuava havendo eleição, mas nas maiores isso era nomeado lá pelo governo federal. E como eu falei, todos esses atos institucionais tentam aí dar um verniz de legalidade, mas aquilo estava virando uma bagunça. Afinal de contas, a Constituição de 46 estava sendo completamente retalhada pelos atos constitucionais. E isso era uma situação um pouco bizarra. Então, o último desses atos institucionais lá do governo do Castelo Branco, o ato institucional número 4, ele convoca uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição
específica para o momento em que o Brasil está vivendo, uma Constituição específica para o regime militar, para a ditadura. E essa Constituinte vai se estabelecer lá em 1966 e o resultado disso é a Constituição de 1967, a Constituição da ditadura. Como eu sempre falo, não percam as contas aí. É outra Constituição para o Brasil, já teve a de 1824 lá na época do Império, a de 1891 na República Velha, a de 1934 durante o Vargas, a de 1937 durante o Vargas, de novo mais um Estado novo, a de 46, que é a da República Populista, e agora a de 67, que é a da ditadura. E também nesse primeiro presidente militar aí é instituído um negócio super importante que vai ser a principal cabeça de controle aí à oposição ao regime, que é o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que foi criado por um coronel do Exército na época, um sujeito chamado Golbery do Couto e Silva, que era tido como um intelectual brilhante, inclusive tinha aí um apelido que a imprensa dava para esses setores militares que eram mais intelectuais, que era os militares da Sorbonne. Sorbonne é uma universidade lá na França, que era tida como uma universidade assim, tipo, uma das melhores do mundo, e daí, por isso, apelidaram os militares dessa ala intelectual como militares da Sorbonne. Não porque eles eram formados lá, mas sim porque eles eram tidos como intelectuais. O Serviço Nacional de Informações nada mais é do que um serviço que tem o interesse de investigar os opositores do regime, os opositores internos. E daí, para subsidiar, para dar lastro para essa perseguição aos opositores internos, surge um negócio chamado Doutrina de Segurança Nacional. O que é a Doutrina de Segurança Nacional? Exército normalmente tem a função de combater inimigos externos. Outros exércitos, hoje em dia, por exemplo, grupos terroristas, essa é a função do Exército. E daí precisava ter uma adaptação lá nos manuais militares, na teoria militar, da teoria de atuação do Exército, para justificar que agora os inimigos não eram só inimigos externos, que aqui dentro do Brasil tinham também inimigos que deveriam ser combatidos pelo Exército. E para justificar, portanto, essa atuação contra esses inimigos internos, surge a Lei de Segurança Nacional, a Doutrina de Segurança Nacional, e ela vai ser usada pela SNI para identificar quem são esses elementos inimigos do regime, que na época também eram chamados de subversivos. Lá na Doutrina de Segurança Nacional é identificado que esses subversivos são, por exemplo, membros dos movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento sindical organizado, como o movimento de esquerda, inclusive movimentos de esquerda religiosos. A gente vai ver que teve uma perseguição também a religiosos, por exemplo, da Pastoral da Terra. Enfim, qualquer movimento minimamente de esquerda opositor ao regime, desde o mais simples, do menos programático, como, por exemplo, o movimento sindical de professores, até aqueles mais organizados que vão participar da luta armada contra o regime. Tudo isso era identificado como inimigo interno, como subversivo, e, portanto, era alvo do SNI, era alvo da Doutrina de Segurança Nacional e deveriam ser presos porque eles eram tão inimigos quanto, por exemplo, um inimigo de um exército exterior que tentasse invadir o Brasil. Então a Doutrina de Segurança Nacional surge para criar e legitimar essa figura do inimigo interno. Baseada nessa lógica aí do inimigo interno, uma das primeiras entidades a sofrer a repressão depois da criação do SNI, da lógica aí desses inimigos internos, é a UNE, União Nacional dos Estudantes, que logo também em 64 já é posta na ilegalidade, porque os estudantes eram os principais opositores do regime militar. A UNE já é colocada na ilegalidade em 1964 mesmo, junto com outros políticos, principalmente as principais lideranças ali da República Populista, que também já tinham perdido os cargos, os direitos políticos. Eu falei para vocês agora há pouco do Jânio Quadros, do Juscelino Kubitschek, do próprio Jango. Então Castelo Branco aí tinha falado lá no início do período militar que essa seria uma intervenção esporádica, mas agora em 67 já está rolando uma constituição para legalizar de vez o regime militar, para eles não ficarem instaurando esses atos institucionais aí, que são atos supraconstitucionais, como se dizia na época, que é uma figura jurídica completamente bizarra. E daí então a Constituição de 67 promulgada diz lá também que vai ter eleições indiretas para presidente, e daí sai o Castelo Branco e tem a primeira eleição indireta para presidente da ditadura, e é eleito um outro militar, um outro general, que também foi uma das lideranças do movimento de 64, um sujeito chamado Arthur da Costa e Silva, que assume lá em 1967. Durante o governo do Arthur da Costa e Silva, a gente vai ter aí uma oposição entre um pessoal mais linha dura, que quer o endurecimento do regime militar para combater cada vez com mais intensidade esses inimigos internos,
E o pessoal lá da Sorbonne que acha que tem que ter um certo caráter legalista no regime e tudo mais. E é a linha dura que vai vencer essa disputa interna durante o governo do Costa e Silva e o governo seguinte também do Médici. A doutrina nacional, ela acaba sendo reformulada, acaba expandindo a área de atuação dela, quem deve ser perseguido. Se estabelece lá que os opositores do regime eles deveriam ir para o exílio ou ser eliminados no final das contas, e que essa eliminação, o caso de morte, por exemplo, poderia ser aplicado e justificado em caso, como diz lá a doutrina de segurança nacional, de guerra psicológica adversa ou revolucionária ou subversiva. Nesses casos, por exemplo, a pena de morte era legalizada, inclusive em confronto, não tinha que justificar nada não, se alguns desses subversivos morressem em confronto. Isso, na verdade, era a legalização da repressão aos opositores políticos da ditadura. E a gente sabe que vários deles vão ser presos, torturados, executados, ter os corpos desaparecidos, enfim. E tudo isso era, de certa forma, sustentado pela doutrina de segurança nacional. Então, a partir de 67, o que acontece no regime militar é um endurecimento, uma radicalização do regime que começa a combater com cada vez mais intensidade os opositores. E isso, óbvio, gera uma reação, gera o pessoal que lá não está satisfeito com essa atuação cada vez mais ditatorial da ditadura. E, portanto, o ano de 68 é marcado por uma série de manifestações contra o regime militar, contra a radicalização do regime e contra o aumento da violência do regime militar. Vale lembrar que 68 não é um ano que está rolando manifestações só aqui no Brasil. Na verdade, estão rolando manifestações no mundo inteiro. O pau está quebrando desde os Estados Unidos, passando pela França, indo até lá o Vietnã, a Tchecoslováquia. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Várias manifestações de rua pedindo mudanças dos regimes. Lá nos Estados Unidos está tendo luta pelos direitos civis, pelos direitos das mulheres. Na França está rolando uma greve geral. Na Tchecoslováquia está tendo lá uma revolta contra o comunismo. No Vietnã o povo está questionando a guerra. Aqui no Brasil vai ter o questionamento da ditadura. Esse movimento de 68 aqui no Brasil vai ficar particularmente forte depois do assassinato de um estudante secundarista. Um estudante chamado Edson Luiz estava num protesto no Rio de Janeiro contra a precariedade de um restaurante popular que era usado muito por estudantes aqui do Rio de Janeiro, que era o Calabouço. O Calabouço fica perto de onde hoje é o aeroporto de Santos Dumont. E era um restaurante que era usado por estudantes, porque ele era um restaurante bem barato, subsidiado pelo governo, e ele estava bem precário, bem destruído. E os estudantes resolveram fazer uma manifestação pedindo melhorias lá do restaurante popular. A polícia reprimiu esse movimento, a polícia militar aqui do Rio de Janeiro. Durante a repressão, eles invadiram o restaurante Calabouço e atiraram nos estudantes que estavam lá dentro, matando o Edson Luiz. O pessoal ali na hora, com medo de que a polícia desse sumiço no corpo dele, levaram o corpo dele lá para a Assembleia Legislativa, onde foi feita a autópsia, foi verificado que ele morreu com arma de fogo mesmo, que a morte foi feita por uma arma da polícia. E aquele caso comoveu o Brasil, porque era um estudante pedindo melhorias num restaurante popular e tudo mais, e a polícia matou o cara. Então essa história aí foi um estopim para movimentos ali pedindo justiça por Edson Luiz, que tinha sido morto pelos agentes da ditadura. Na missa de 7º dia do Edson Luiz, que foi realizada na igreja da Candelária, quando a missa terminou, 7 dias lá depois da morte do estudante, quem estava participando da missa foi sair da igreja da Candelária e a polícia militar de novo apareceu com sabres, a cavalaria da polícia militar portando sabres, chegou batendo no pessoal que estava saindo da missa, num episódio assim bastante violento. Tem fotos que ilustram esse episódio aí da repressão da polícia militar, mas essas fotos infelizmente não são de domínio público, então eu não posso usar na aula, mas não é difícil de achar no Google se vocês procurarem. Uma repressão violentíssima da polícia, o pessoal saindo da missa de 7º dia do estudante que tinha sido executado. Isso foi de manhã. À noite teria uma outra missa, e que a ditadura militar tentou proibir a segunda missa de ser realizada, a missa à noite na Candelária, mas ela se realizou por causa da insistência do vigário-geral da cidade do Rio de Janeiro. Quando o pessoal estava saindo da missa, e de novo a polícia estava lá para reprimir quem foi simplesmente participar da missa de 7º dia do Edson Luiz, os padres que tinham realizado a missa saíram de braços dados uns aos outros para tentar proteger o pessoal que participou da cerimônia, e daí o pessoal conseguiu sair ali das redondezas da Candelária, mas no final das contas não deu muito certo, porque nas ruas mais para frente a polícia de novo
apareceu para reprimir, simplesmente porque eles estavam participando da missa de um assassinato pela ditadura militar. Todos esses episódios, então, fizeram o movimento cada vez crescer mais, um movimento de oposição ao regime. O ápice desses protestos contra o regime militar acontece lá na passeata dos 100 mil, quando, o próprio nome diz, mais ou menos 100 mil pessoas estiveram na Avenida Rio Branco, na Candelária, na Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro, manifestando oposição ao regime e pedindo o fim da ditadura militar. E dali se seguiram várias manifestações de rua, todas reprimidas pela polícia e tudo mais. Inclusive lideranças sendo presas e eventualmente desaparecendo. Começam também a ter greves operárias contra a ditadura, principalmente nas cidades, das regiões mais industriais do Brasil. Por exemplo, as duas greves gerais mais famosas ali de 1968 acontecem em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e Osasco, na região metropolitana de São Paulo. E o momento de grande tensão em 68, dessa oposição à ditadura, pediu o fim da ditadura, foi um discurso de um deputado chamado Márcio Moreira Alves, que lá em 68, vendo a repressão às manifestações, sabendo das denúncias de tortura e de prisão arbitrária de opositores do regime, ele, que era um deputado do MDB lá no Congresso Nacional, ele faz um discurso no Congresso e no meio do discurso ele diz que a ditadura está matando jovens e que os quartéis são covis de torturadores. A resposta do governo a isso foi pedir que o deputado Márcio Moreira Alves fosse cassado e que pediu autorização para o Congresso autorizar a Justiça a cassar o mandato do deputado. Só que o Congresso se reúne, vota esse pedido e se recusa a autorizar que o Executivo processasse o Márcio Moreira Alves. E, em resposta, o Executivo, então, decide criar o Ato Institucional número 5, que é o ato institucional mais famoso da ditadura militar e é o mais repressivo também. Ficou instituído o seguinte: primeiro, que o Executivo poderia cassar mandatos quando ele quisesse, sem pedir autorização do Congresso. E daí vem aquilo que eu falei, tipo, o MDB era oposição tolerada, mas se tivesse um elemento ali que se tornasse um pouquinho mais intolerável, também não tinha importância. A partir do AI-5 ele pode ser cassado. Então, embora a oposição exista durante a ditadura militar, e a ideia da existência dela é justamente mostrar, nós não somos uma ditadura, nós temos inclusive oposição, os caras se opondo a gente aqui, essa oposição é completamente controlada, porque afinal de contas, se ela sai do controle, os caras vão ser caçados, vão ser presos, vão ser torturados, vão ter os seus corpos desaparecidos, como é a história, por exemplo, do deputado Rubens Paiva, que desapareceu durante a ditadura porque era opositor ao regime. Além de caçar mandatos, também está lá no Ato Institucional número 5 que o governo pode fazer qualquer tipo de intervenção nos estados e nos municípios, inclusive também para caçar vereadores, deputados da Assembleia Legislativa, governadores, prefeitos. O governo também pode, o governo entende-se, o executivo, pode decretar o recesso do Congresso e enquanto o Congresso está em recesso, o Executivo assume as funções legislativas, ou seja, até aquela história lá que vem desde da Revolução Francesa, desde os iluministas, da separação dos três poderes, aqui na ditadura fica meio em suspenso a partir do momento em que o governo quer decretar o recesso do Congresso para fazer o que ele quiser, para as atividades do Congresso, e ele assume a função de legislativo, executivo e legislativo controlado pela mesma pessoa. Um negócio bastante complicado do ponto de vista da legalidade de uma república democrática. E também tem uma coisa que talvez seja a principal consequência para os opositores do regime, que é a suspensão dos habeas corpus para crimes políticos. Para que serve um habeas corpus? Toda vez que alguém é preso, aquilo precisa ter uma justificativa, ele precisa ser preso em flagrante, porque as forças policiais viram ele cometendo aquele crime naquela hora, ou então ele precisa ter uma ordem de prisão expedida, ou então um pedido de prisão preventiva acatado. As forças policiais não podem simplesmente olhar para a cara de alguém e prender essa pessoa. Se isso acontecer, existe um instrumento jurídico chamado habeas corpus, que é quando o advogado lá entra com pedido de habeas corpus, aquela pessoa vai ser liberada se não tem nenhuma acusação formal contra ela, se ela não foi presa em flagrante, ou seja, se ela não tem nenhuma justificativa para estar ali. E isso normalmente funciona assim, ou deveria funcionar assim. Lá no AI-5 ficou instituído que em casos de crimes políticos, e o AI-5 não diz quais são as naturezas que se podem enquadrar nos crimes jurídicos, a pessoa pode ser presa e ela não tem direito a habeas corpus, ou seja, aquele fulano ali é comunista, vamos prender ele vai ser preso,
Não tem nenhuma alegação, ele não foi preso em flagrante, ele não, enfim, não fez nada, mas ele fica preso e não pode, inclusive, pedir um habeas corpus para ser libertado, mesmo sem nenhuma acusação formal, nos casos de crimes políticos. E como a gente sabe, essa definição do que era crime político ou não era, é uma definição assim, muito fluida, muito ao gosto de quem está ali querendo prender na hora o sujeito que está cometendo esse suposto crime. Então o AI-5 é visto por muitos historiadores como a radicalização da ditadura, como um momento em que a linha dura quase que dá um golpe dentro da própria ditadura para implementar esse regime de repressão cada vez maior. A partir de 68, então, com o AI-5, o Brasil entra no que a gente costuma chamar de os anos de chumbo, que são os anos de maior violência do regime, de maior perseguição aos opositores. Nos anos de chumbo, existe um termo que a gente usa para designar a ação do governo brasileiro, e também de outras ditaduras onde elas aconteceram, que é o termo terrorismo de Estado, que é quando o Estado começa a tomar atitudes extralegais, extrajudiciais, digamos assim, para perseguir e punir opositores ao regime. A gente chama isso de terrorismo de Estado. E entre eles, por exemplo, destaca-se o sequestro, a tortura, a execução e eventualmente até atentados para eliminar opositores ou para colocar a culpa na oposição. Um dos casos mais famosos desse de terrorismo de Estado foi o caso Paraçá, quando um coronel da aeronáutica, um sujeito chamado João Paulo Bonier, criou um plano para que paraquedistas, no caso do batalhão Paraçá, fizessem um atentado contra um gasômetro aqui no Rio de Janeiro, próximo onde hoje é a rodoviária Novo Rio, aqui no Rio de Janeiro. Eles iam explodir esse gasômetro e colocar a culpa em elementos da esquerda, em agentes de oposição ao regime, e dizer que aquilo então foi culpa de comunistas para justificar a ação repressora da ditadura. E daí ele dá essa ordem para os inferiores, para os subalternos dele na estrutura lá da aeronáutica, e um dos militares lá que recebe essa ordem se recusa a cumpri-la, porque ia morrer muitos civis, e a ideia era justamente essa, que fosse um atentado terrorista que causasse comoção popular, que pudesse botar a culpa na esquerda. E ele se recusa a cumprir essa ordem, e leva aos superiores do João Paulo Bonier, a história do coronel. No final das contas, não se realiza o atentado, mas o subalterno, o coronel, acaba sendo expulso da aeronáutica, acaba sofrendo repressão no final das contas, mesmo depois que o atentado não foi realizado. A ideia também era usar a confusão que ia se seguir ao atentado lá do gasômetro, para inclusive eliminar opositores políticos que ainda estavam aqui no Brasil. A ideia era usar aqueles dias em sequência, o caos que ia se instaurar por causa do atentado terrorista, para eliminar, por exemplo, o Juscelino Kubitschek, que é outra coisa também muito curiosa, porque afinal de contas, o Juscelino Kubitschek e o João Goulart morreram em momentos muito próximos ali, no final da década de 60, em circunstâncias duvidosas nos dois casos. O João Goulart tendo um ataque cardíaco no Uruguai e o Juscelino Kubitschek num acidente de trânsito na rodovia Dutra, perto de Resende, no Rio de Janeiro. E a morte dos dois, embora já tenha sido investigada em vários momentos, é cercada aí de suspeitas de que eles foram eliminados pela ditadura, na verdade. Dois presidentes que tinham governado ali durante o período da República Populista. Então essas ações todas de sequestro, tortura, execução, atentados, é o que a gente chama de terrorismo de Estado e acontece no Brasil a partir de 1968 com mais frequência. Mas em 1969, o Costa e Silva é diagnosticado com uma trombose e daí ele fica muito doente, é afastado, substituído por uma junta militar com o comandante da aeronáutica, o comandante da marinha, o comandante do exército. E logo em seguida eles resolvem eleger um novo presidente, um novo ditador para a ditadura militar do Brasil, que é o Médici, Emílio Garrastazu Médici, que vai ficar no poder entre 1969 e 1974. O governo do Médici é o mais emblemático da ditadura, porque muitas coisas importantes, muitas coisas que costumam cair em prova com razoável frequência acontecem no governo do Médici. É no governo do Médici que a gente tem o ápice da repressão aos opositores políticos, ou seja, que os anos de chumbo chegam no auge. Também é no governo do Médici que a gente tem ali o auge do milagre econômico e a crise que se segue ao fim do milagre econômico. Também é no governo do Médici que começa a surgir um movimento cultural com a música, com o teatro,
que vai ficar famoso até hoje como um movimento cultural de oposição à ditadura, como, por exemplo, as músicas lá da Tropicália, do Chico Buarque. Então, durante o governo do Médici, praticamente tudo de emblemático da ditadura acontece ali entre 1969 e 1974. Também tem a ditadura fazendo propaganda, usando o que está acontecendo com o Brasil, por exemplo, como a Copa do Mundo de 70. O Médici usa a seleção de 70 para fazer propaganda do regime, do Brasil grande. É também lá no governo do Médici que surge aquele slogan que vai aparecer em tudo quanto é lugar: Brasil, ame-o ou deixe-o, que é um slogan característico da ditadura também. Então ali, entre 69 e 74, quase tudo de emblemático do regime militar está acontecendo. Mas vamos com calma, vamos falar, por exemplo, primeiro dos anos de chumbo. Durante o governo do Médici é criada uma estrutura de investigação que são os DOI-CODE. O que significa DOI-CODE? O nome é grande, por isso é melhor guardar só a sigla. DOI-CODE significa Destacamento de Operação de Informação e Centro de Operação de Defesa Interna, que na verdade é um serviço de inteligência que vai juntar ali o que é o serviço de inteligência do SNI, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das polícias militares, para investigar e identificar opositores do regime e acabar reprimindo esses caras. São das dependências do DOI-CODE e também do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, que vão acontecer as principais torturas e execuções durante a ditadura. Na verdade, o DOPS já existe antes da ditadura, o DOPS existe desde lá do Vargas, Departamento de Ordem Política e Social, mas o DOI-CODE é uma criação da ditadura militar. E são esses dois órgãos aí que são responsáveis pela investigação dos opositores do regime. Quem acaba sendo investigado, quem acaba sendo considerado um subversivo, muitas vezes vai ser preso e torturado. E a gente teve várias lideranças de oposição ao regime que se encontraram nessa situação. E também é no governo do Médici que vai acontecer a Operação Bandeirante, que também é uma operação para eliminar opositores do regime. É interessante que a Operação Bandeirante surge em 1969, e ela conta com o apoio de empresários, de pessoas muito ricas que apoiam a ditadura e acabam dando dinheiro para a Operação Bandeirante. O caso mais emblemático desses empresários ligados à repressão no regime é o caso de um dono da Ultragás, um dinamarquês chamado Henning Boysen, que era um entusiasta do regime militar. Ele vivia aqui no Brasil, era o dono da Ultragás, como eu falei, e ele patrocinava a Operação Bandeirante. E o sujeito tinha uma coisa meio sádica, e ele inclusive deu de presente um instrumento de tortura que ele importou e deu para o pessoal lá da Operação Bandeirante em São Paulo, e esse instrumento ficou conhecido como pianola Boysen, que era um instrumento que você tocava umas teclas e ela dava choques de diferente intensidade na pessoa que estava sendo torturada. E ele queria assistir uma sessão de tortura, e daí vem um sadismo do sujeito. E os militares falavam para ele: não, cara, faz isso não, porque essa notícia vai se espalhar e daí sua cabeça pode entrar, pode virar prêmio entre os opositores do regime. E ele disse que não tinha medo, que enfim, que não tinha essa com ele não. E de fato, a história de que ele dava dinheiro para a ditadura e que ele inclusive importou um instrumento de tortura para a Operação Bandeirante lá em São Paulo, fez com que a cabeça dele entrasse a prêmio entre os movimentos da luta armada, e o MR8 acabou executando ele em São Paulo. Esse episódio, inclusive, virou um documentário que, se eu não me engano, chama Cidadão Boysen. É um documentário interessante para mostrar como também o regime militar tinha um apoio de vários industriais, de vários banqueiros, enfim, da elite econômica do Brasil da época. E o nome principal da Operação Bandeirante, o nome mais famoso, talvez, é o Major Carlos Brilhante Ustra, que foi um major lá que atuou intensamente na Operação Bandeirante, como torturador, inclusive. E ele tem aparecido nas reportagens recentemente, de uns tempos para cá, porque ele também tem recebido homenagens de membros do governo atualmente como uma figura que deveria ser homenageada. E, na verdade, ele foi um torturador do regime militar, da Operação Bandeirante. Toda essa radicalização pelo lado do regime também tem como resposta a radicalização do movimento de oposição. As prisões, a perda de direitos políticos, começa desde lá de 64, mas à medida em que começa também as torturas, os desaparecimentos e as perseguições
mais radicais, começa a se articular então esse movimento de resistência armada da ditadura. Quais são os principais grupos que lutaram contra a ditadura? O primeiro deles é a Aliança Libertadora Nacional, a ALN. A Aliança Libertadora Nacional é um movimento de luta armada contra a ditadura militar. E o principal nome é o Carlos Marighella, o principal líder, que tinha sido um deputado eleito lá em 1946 para Constituinte, só que quando o Partido Comunista Brasileiro é posto na ilegalidade em 46, ele perde o mandato. Ele, o Jorge Amado, como eu comentei lá na última aula, e ele, durante a ditadura, então acaba ingressando na luta armada para lutar contra o regime. E ele é executado por membros da Operação Bandeirante, inclusive em 69, em São Paulo. Ele ia se reunir com frades dominicanos que apoiavam a resistência à ditadura. O pessoal da Operação Bandeirante fica sabendo disso, prende alguns frades dominicanos, tortura esses frades e fica sabendo que eles iam ter um encontro com Marighella. Quando Marighella chega lá no lugar do encontro, eles acabam executando Marighella, e também duas pessoas que estavam passando ali na hora e não tinham nada a ver com o assunto acabam também sendo executadas pela Operação Bandeirante. Outro movimento importante também é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, ou MR8. O MR8 ficou famoso por uma ação que eles fizeram ao sequestrar o embaixador americano aqui no Rio de Janeiro. O embaixador chamava Charles Elbrook, e ele foi sequestrado, e em troca da libertação dele foi pedido que vários presos políticos fossem libertados. A ditadura acaba negociando e de fato acontece essa troca, o embaixador americano é libertado e, se eu não me engano, 70 presos políticos são liberados para ir por exílio, sair do Brasil. Nesse movimento do MR8 militaram várias pessoas que são famosas da política depois da ditadura militar, da fase democrática brasileira a partir de 1988, como, por exemplo, o Fernando Gabeira e também o Franklin Martins, que vocês podem inclusive ver nessa foto aqui abraçado com o professor que vos fala. Outro movimento também armado de luta contra o regime foi a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, cuja principal liderança era o Carlos Lamarca, e também teve a Guerrilha do Araguaia, que atuou lá na região do norte do Brasil, centro-oeste e norte do Brasil, e a ideia era fazer um foco guerrilheiro rural que pudesse derrubar a ditadura nos mesmos moldes, mais ou menos, que aconteceu a guerrilha lá em Cuba, que conseguiu chegar ao poder com Fidel Castro. Esses movimentos todos foram duramente reprimidos, tanto pelo DOI-CODE quanto pela Operação Bandeirante, e também eles foram reprimidos pelo acordo que é feito entre as várias ditaduras que na década de 70 estão se implementando aqui no Cone Sul, como, por exemplo, a ditadura chilena do Pinochet, a ditadura argentina do Videla, lá no Uruguai, aqui no Brasil, e também no Paraguai, com o Stroessner. Se faz um acordo que é conhecido como Operação Condor, para a troca de informações e perseguição de opositores a esses regimes todos. E isso também é usado para combater opositores do regime militar. Então, se o pessoal aqui, por exemplo, que estava sofrendo repressão do Brasil, fugisse para o Chile, vários deles fugiram, lá no Chile eles também seriam reprimidos depois da fundação da Operação Condor. Eu falo com mais calma da Operação Condor nessa aula aqui em que eu estou falando sobre a Guerra Fria entre os anos 70 e 91. Se vocês não se lembram, é só clicar ali em cima também. Mas além dos anos de chumbo, além da luta armada, tem a questão também do milagre econômico. O Brasil estava lá vivendo uma crise econômica em 64, consegue minimizar os efeitos dessa crise ali com o programa de ação econômica do governo em 64 e volta a pegar empréstimos externos para desenvolver o Brasil. A ditadura também segue a lógica do nacional desenvolvimentismo. Eles querem desenvolver a indústria nacional, querem levar a indústria para outras regiões do Brasil, e essa indústria é uma indústria de caráter nacional. E daí eles pegam empréstimos externos para investir na industrialização do Brasil, isso aumenta a dívida pública do Brasil, e depois, quando acaba o milagre econômico, também vai significar uma hiperinflação. Mas durante os anos do milagre econômico, a economia brasileira cresce em ritmo acelerado, em média 11% até 1973, de 64 a 73. Por que ela cresceu? Porque com esses empréstimos externos teve ampliação do crédito, por exemplo, para industriais que quisessem se estabelecer as suas próprias indústrias. Isso também significou obras de grandes dimensões, várias obras importantes, famosas, que existem até hoje. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que começa a ser criada lá em 1957, antes da ditadura, mas é reformulada em 1967, para ser um espaço em que
montadoras, empresas estrangeiras pudessem se estabelecer e lá elas poderiam importar peças, o necessário para construir seus produtos, sem pagar impostos, por isso uma Zona Franca de Manaus existe até hoje. Também é da ditadura uma obra faraônica, a rodovia transamazônica, que sai da Paraíba e deveria ir até a fronteira com o Peru e com a Colômbia. Várias partes dessa estrada estão até hoje ainda por ser construídas, por ser asfaltadas. Tem também o Programa Nuclear Brasileiro, que começa em 1972, e a ideia era construir usinas nucleares no Brasil, e isso de fato começa a ser feito ainda ali nos anos 70 com a usina de Angra 1. Tem a Ponte Rio-Niterói, que inclusive vocês conseguem ver aqui também a Ponte Rio-Niterói, que une o Rio de Janeiro à cidade de Niterói, sem ter que dar a volta na Bahia toda. E para simbolizar ainda mais os anos do milagre econômico, tem a usina hidrelétrica de Itaipu, que é construída em parceria com o Paraguai em 1975. E a hidrelétrica de Itaipu simboliza muito essa coisa do milagre econômico, porque, primeiro, é uma obra faraônica, uma das maiores hidrelétricas do mundo, foi a maior hidrelétrica do mundo durante muito tempo, até construírem uma lá na China, maior ainda. O objetivo dela é gerar energia elétrica por um consumo cada vez maior, já que o Brasil estava se industrializando, já que o Brasil estava se tornando uma nação cada vez mais industrial, precisava de uma oferta de energia elétrica maior, e Itaipu veio para solucionar esses problemas. Então, o milagre econômico ali até 1973 é esse momento do Brasil crescer economicamente, investir em obras de grandes dimensões, e isso gerou um apoio também à ditadura, afinal de contas a economia estava melhorando. Então, se a economia estava melhorando, o Brasil estava em geral melhorando. E boa parte da população apoiou o regime militar por causa desse crescimento que o Brasil teve durante os anos do milagre econômico. O que fez, no final das contas, o milagre econômico acabar? A crise do petróleo de 73, que eu também explico naquela aula que eu comentei com vocês ali da Guerra Fria entre 1970 e 1991. Em 1973, a crise do petróleo atinge em cheio os Estados Unidos. Petróleo aumenta muito o preço dele, o que faz faltar combustível ao redor do mundo. Isso gera uma crise econômica danada, porque afinal de contas tudo é transportado por veículos que usam petróleo como energia para se locomover. E a crise do petróleo, então, acaba tendo efeitos danosos para a economia do mundo inteiro. Então, esses empréstimos externos aqui para o Brasil acabam. E, na verdade, o que vai sobrar é a conta. A conta, a partir de 73, começa a chegar. O Brasil está muito endividado no plano externo. A dívida externa cresceu absurdamente durante os anos da ditadura. E, dali de 73 em diante, a inflação vai começar a crescer num ritmo cada vez mais acelerado, até chegar nos anos 80, em que a gente tem os anos da hiperinflação. Outra coisa também que é resultado dos anos do milagre econômico é a concentração de renda e o aumento da desigualdade. Afinal de contas, os salários também ficaram congelados para evitar a hiperinflação durante muito tempo, ao mesmo tempo que estava tendo lá o aumento do crédito para empresas surgirem, para elas ampliarem a sua área de atuação e tudo mais. Então isso aumentou a desigualdade social no Brasil também. Eu também falei para vocês que durante os anos do governo do Médici teve ali um movimento cultural muito forte, muito intenso contra a ditadura. Esse movimento se revelou através dos filmes, por exemplo, do Glauber Rocha, do Nelson Pereira dos Santos, que eram filmes críticos à ditadura. Se revelou pelo teatro, como o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, os Centros Populares de Cultura da UNE, que mesmo estando na legalidade também continuavam fazendo peças de teatro críticas ao regime. E também através da música, cujos principais nomes são aqueles lá da Tropicália, como por exemplo Caetano Veloso, mas também outros intérpretes, outros compositores muito famosos, como Chico Buarque, o Geraldo Vandré, Elis Regina, que faziam músicas contra o regime, ou interpretavam músicas contra o regime. E é interessante que está rolando censura. A censura está proibindo certas músicas. Aqui, por exemplo, vocês conseguem ver um documento da censura dizendo que está vetada a música Cálice, do Chico Buarque. Então tinha essa censura para tentar impedir a circulação dessas músicas, mas os compositores faziam músicas cada vez mais cifradas, e muitas vezes elas passavam pela censura, elas não eram percebidas. Tem casos famosos, por exemplo, que o Mosca na Sopa, do Raul Seixas, que é uma música que tem as entrelinhas, uma crítica direta à ditadura militar, ela passou pela censura porque os militares não conseguiram sacar a ironia das entrelinhas.
Mas enfim, está tendo aí censura às diversões públicas, como era o nome do departamento que censurava, Departamento de Censura de Diversões Públicas. E daí estão tentando conter esse movimento cultural, mas ele é um movimento assim, muito extenso, muito famoso. Várias músicas da época são famosas até hoje por serem músicas de oposição à ditadura militar e são cantadas até hoje. Essa censura também atuou na imprensa. A imprensa também era censurada se tivesse uma denúncia contra o governo. Muitas vezes essa denúncia não ia sair na notícia. Às vezes isso acontecia em cima da hora, na hora do jornal já começar a ser impresso. E daí o lugar em que ia aparecer aquela denúncia ao regime militar, aquela notícia crítica ao regime militar, ficava em branco no jornal. Ou então eles colocavam qualquer coisa para tapar aquele branco no jornal. Por exemplo, receitas. Era muito comum na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, você estava lá no meio do caderno de política e aparece uma receita de bolo. Por quê? Porque a reportagem que era para estar ali, ela foi censurada e daí não tinham que botar no lugar, bota uma receita qualquer. É interessante também porque existe hoje em dia um argumento que não existia casos de corrupção na ditadura. E isso é completamente falso. Por quê? Porque os casos de corrupção não eram divulgados, os casos de corrupção eram censurados, não apareciam na imprensa. E para o grande público parecia que não tinha corrupção. Na verdade, tinha muita corrupção. Corrupção do judiciário, corrupção envolvida as empresas estatais. Mas sempre que tinha uma denúncia, isso era desaparecido das páginas dos jornais, digamos assim. No governo seguinte do Geisel, por exemplo, teve o caso do Vladimir Herzog, que era um jornalista, chefe do departamento de jornalismo da TV Cultura, que na época estava investigando um escândalo de corrupção na construção da ponte Rio-Niterói e, misteriosamente, ele apareceu enforcado na cela de um órgão de repressão da ditadura. Além dele ter aparecido enforcado, ele apareceu com vários elementos que indicavam tortura no corpo dele, mas supostamente ele se enforcou. Na verdade, o laudo, que depois foi contestado e tudo mais, provou que era completamente falso. Ele não se enforcou, ele morreu durante tortura, uma sessão de tortura, porque ele investigava um caso de corrupção da ditadura e tentaram simular que ele se enforcou para ficar menos feio para o regime, já que ele era um jornalista famoso e daí não dava para esconder que ele tinha morrido sob tortura durante a ditadura. O governo seguinte ao Médici é o governo do Ernesto Geisel. O Geisel vai começar a abrir o regime. E por que isso acontece? Primeiro porque tem uma oposição cada vez crescente aqui no Brasil e está cada vez mais difícil conter e reprimir essa oposição. E segundo porque o Brasil pede apoio internacional. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é eleito um presidente chamado Jimmy Carter e o Jimmy Carter começa a divulgar um relatório anual de direitos humanos. E nesse relatório, do Departamento de Estado americano, são denunciados casos de agressão aos direitos humanos. E o Brasil começa a aparecer lá nos relatórios do Jimmy Carter como um país que não respeita os direitos humanos. Os Estados Unidos, que até então tinham apoiado a ditadura, com a eleição do Jimmy Carter na década de 70, começam a não mais apoiar o regime brasileiro e as outras ditaduras aqui no Cone Sul também. Então o Brasil pede um apoio internacional importante. No plano interno, além da oposição cada vez mais crescente por causa da violência, da tortura, da repressão, também tem o fim do milagre econômico, que significou que o Brasil começou a entrar em recessão. E a população que lá em 70 apoiava a ditadura, em 77 já não apoia mais, porque o Brasil está em crise econômica. Então o Geisel enfrentou uma série de oposições cada vez maiores, tanto internamente quanto externamente, e por isso ele se vê forçado também a abrir um pouco o regime. Como os militares dizem lá naquele período, vai rolar uma abertura lenta e gradual do Brasil. Não vai ser uma democracia de uma hora para outra. Vai ser uma transição para o regime democrático, mas que vai ser controlada pelos militares, e ela vai ser feita aos poucos. Por isso, abertura lenta e gradual. Como que ela foi feita? Liberando o pluripartidarismo ali no final da década de 70, dando anistia para os opositores políticos. Então aquele pessoal que estava preso por ser opositor ao regime foi liberado, o pessoal que estava no exílio pôde voltar para o Brasil a partir de 1979, então está se liberando aí a oposição ao regime. Do final da década de 70, o MDB, que é aquele partido de oposição controlado, começa a vencer as eleições, e ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, começa a surgir o pluripartidarismo. Surge, por exemplo, o PDT, um pouco mais tarde o PSDB, o PT, o MDB vira o PMDB, a Arena vira o novo PDS, que depois virou DEM, que depois virou PFL e agora é DEM. Então começam a surgir partidos no Brasil, e vários partidos de oposição, inclusive.
Também é no governo do Geisel que começam a aparecer escândalos de pessoas mortas sob tortura. Na verdade, o caso que eu falei agora há pouco do Herzog aconteceu durante o governo Geisel. Também teve um caso de um líder operário chamado Manuel Fiel Filho, que também morreu no DOI-CODE de São Paulo em 76, assim como o Herzog. Esses casos começam a ser explorados, já não dá mais para esconder da mídia a tortura. Esses casos começam a ser denunciados em instâncias internacionais. Ou seja, o Geisel vive um contexto em que a ditadura já está sendo muito questionada. E também a oposição começa a ser menos reprimida, apesar desses casos aí que eu falei de execução sob tortura. No final da década de 70, por exemplo, tem greves gerais nas regiões mais industrializadas do Brasil, como as greves gerais do ABC, que são realizadas lá, principalmente pelos metalúrgicos, uma das principais lideranças dos movimentos grevistas do ABC no final da década de 70. Foi o Lula, por exemplo, é aí que ele começa a ganhar projeção nacional como líder do movimento grevista contra a ditadura. Tudo começa a mudar ali no governo do Geisel. E o Geisel, por exemplo, escolhe como sucessor um militar que vai dar continuidade ao plano de abertura lenta e gradual, que é o João Batista Figueiredo, que vai ser presidente do Brasil entre 1979 e 1985. Na verdade, a anistia acontece durante a presidência do Figueiredo, por exemplo. O pessoal lá que teve aposentadoria compulsória, perdeu direitos políticos, essa coisa toda, vai ser anistiado em 79. E o pessoal que estava no exílio, como eu falei, pode voltar para o Brasil. Só que essa história de abertura lenta e gradual não era unanimidade entre o exército, entre os militares. Tinha a linha dura lá que eu falei para vocês, que foi quem comandou o governo durante os anos lá do Costa e Silva e durante os anos do Médici. Ela não concorda com a abertura lenta e gradual. E ela começa a fazer oposição a essa abertura lenta e gradual, perseguindo com mais intensidade alguns opositores do regime. O caso lá do Herzog, por exemplo, é um símbolo disso, mas também tentando cometer atentados que supostamente seriam usados para colocar a culpa no movimento da esquerda, para colocar a culpa nos comunistas e dizer, olha só, os comunistas continuam na luta armada, continuam tentando desestabilizar o Brasil, por isso não pode ter abertura. Só que um desses atentados, o mais famoso deles, por exemplo, deu completamente errado e ficou claro da ação dessa linha dura para tentar sabotar a abertura lenta e gradual. No dia 1º de maio, ali no começo dos anos 80, ia ter uma festa do trabalhador no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, com shows de artistas e tudo mais. E militares da linha dura planejaram um atentado à bomba, que ia matar muita gente também. E para colocar a culpa no movimento de esquerda, que estava voltando do exílio para o Brasil, ali a partir de 79. E falar, ó, os caras voltaram para o Brasil, olha o que aconteceu aqui. Só que daí os dois sargentos do exército que foram encarregados de plantar a bomba no meio do público no show, eles tiveram um problema e a bomba explodiu no carro em que eles estavam. E daí não tinha como esconder aquilo. Dois sargentos do exército dentro de um carro, lá no estacionamento do show do Dia do Trabalhador, e uma bomba explode no colo de um desses militares. Os dois morreram, os dois sargentos, que é o atentado do Rio Centro, esse episódio. E não tem como disfarçar que aquilo era o próprio exército cometendo atentados aqui no Brasil e que eles queriam colocar a culpa na esquerda. Então, a abertura continuou, a linha dura foi superada nesse processo aí, a abertura lenta e gradual continuou, mesmo com essa tentativa de resistência de setores militares. Tem até uma entrevista super interessante do Figueiredo, porque ele foi o cara escolhido pelo Geisel para continuar o processo de abertura, para mostrar como essa abertura era controlada por militares, como mesmo sendo uma abertura em direção à redemocratização, ainda era uma abertura acontecendo durante uma ditadura. Quando teve esse caso dos linhas duras que explodiram lá o carro no Rio Centro sem querer, perguntaram para o Figueiredo se ele ia de fato estabelecer a reabertura democrática no Brasil e o que ele ia fazer com quem tentasse resistir. E daí a resposta dele: eu vou restabelecer a democracia no Brasil, se alguém tentar resistir eu prendo e arrebento. Essa resposta dele não podia ser mais como que eu vou dizer, mais clara do caráter dessa abertura controlada pelos ditadores, no final das contas. Nos anos 80, então, a ditadura está enfrentando a crise econômica já exagerada da década de 80. Não é à toa que a década de 80 é conhecida como a década perdida. Só não seria completamente perdida porque eu nasci na década de 80, e daí seria um insulto a década de 80 falar que ela foi completamente perdida por causa disso. O importante é que a década de 80
já marca uma oposição completa à ditadura. O povo vindo das ruas pedindo redemocratização. Em 1982 teve eleições diretas para vários governos estaduais e a oposição ganhou essas eleições de 1982, principalmente o pessoal do MDB, que era a oposição tolerada, mas agora já tem outros partidos que ganham em outros estados. Começa a ter uma pressão por eleição direta para presidente, e daí surge lá no Congresso uma emenda constitucional, a emenda Dante de Oliveira, em 1984, que se ela fosse aprovada, as eleições seguintes seriam diretas para presidente. Teve toda uma manifestação popular, comoção, com grandes manifestações, pedindo que a emenda Dante de Oliveira passasse. Essas movimentações, essas manifestações a favor da emenda Dante de Oliveira, ficaram conhecidas como diretas já, lá em 1984. Tiveram a participação de intelectuais, de artistas, de jogadores de futebol. Aqui, inclusive, vocês veem a participação do jogador de futebol Sócrates, por exemplo, maior jogador de futebol de todos os tempos, discursando numa manifestação das diretas já em 1984, pedindo o direito para eleger o presidente de maneira direta. O Sócrates, inclusive, foi líder do movimento chamado Democracia Corintiana, em que os corintianos também se engajaram lá, o time se engajou nessa luta pela redemocratização do Brasil. Não queria falar nada, não queria puxar a sardinha pro Corinthians, mas, enfim, aconteceu. O que eu posso fazer? Mas só que a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, no final das contas, ela não passou. As eleições em 1985 foram indiretas, eleições do Congresso. Só que mesmo lá no Congresso, aquela oposição tolerada conseguiu eleger um presidente que não era indicado pelos militares. No final das contas, a eleição de 1985 elegeria de qualquer maneira um civil, porque o Arena, que era o partido dos militares, indicou, por exemplo, o Maluf para ser candidato a presidente, e a oposição, o MDB, indicou o Tancredo Neves, líder do MDB na época, e também um político de longa data, estava lá no governo do Vargas, estava lá no governo do JK, enfim. O Tancredo Neves participou da história da política do Brasil durante quase todo o século XX. Então, de qualquer maneira, ou ganhava o Maluf, que era o apoiador da ditadura, mas era civil, e daí ia ser o primeiro presidente civil da ditadura militar, mesmo sendo ainda da ditadura, ou um presidente civil também, mas da oposição. E quem ganhou foi o Tancredo Neves, foi eleito lá indiretamente em 1985, só que daí o Tancredo Neves faleceu antes de assumir, e o vice-presidente, o candidato a vice-presidente na chapa dele, o José Sarney, acabou assumindo a presidência a partir de 1985, e daí a gente considera o fim da ditadura. Na verdade, tem gente que considera o fim da ditadura quando o Sarney assume em 85, e tem gente que considera o fim da ditadura quando a primeira Constituição pós-ditadura é promulgada lá em 1988, que é a nossa Constituição atual. Mas, de qualquer maneira, ali naquele período, está acabada a ditadura, nesse período sombrio da história do Brasil. Então é isso, pessoal. Se alguém tem alguma dúvida, só deixar aqui a dúvida nos comentários, enfim, que eu respondo assim que possível. Se gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal. Também compartilha aí se você achou interessante a história da ditadura no Brasil. E ficamos assim, a gente se vê numa próxima. Até mais, pessoal. Abraço.